Se você vem e simplesmente fala que o homem ele tem que ter dinheiro, isso realmente não é objetivo. Não, isso é uma consequência de outras coisas, de outras atitudes, que vão te possibilitar ter dinheiro, ou não. Então realmente tem muita galera aí que quer vender sonho, né? Colocando que o homem ele tem que ganhar dinheiro para ostentar. Não é esse o objetivo. Isso aí é uma consequência de atitudes corretas e coerentes da sua vida, de um cara esforçado, disciplinado. Dizem que o homem deve ser forte e firme. Já outros... Para, você tá chorando. Vamos ver. A virgindade antes dos 17. Se não, ele é uma vergonha. Que deve ser um milionário até os 20. Vamos ver aí. Tantos homens são tão populares com as mulheres, bem-sucedidos, mais famosos, mais fortes, tão mais inteligentes e tudo nessa lama. A vida é uma tragédia. Ser homem é tão difícil, é uma coisa terrível. Ensinam ao jovem que ele deve seguir um ideal de homem, que nem mesmo os homens que buscam esse ideal são capazes de alcançar ele. De que o homem deve ser rico, com uma grande família, e se caso outra pessoa não conseguir esse ideal, ele é um fracassado. Ele fracassou na vida, uma tolice. A única tragédia da vida de um homem é não tornar-se um santo. Esse é o único fracasso. Não existe outro fracasso. Não ter mulher, não ter carro, não ter dinheiro. Nada disso é um fracasso. Pera lá, né? Calma lá. Colocado assim, dentro desse superficialismo, é verdade. Você viver só pra ter um carro, uma casa, uma mulher, isso aí, né? A questão não é ter essas coisas, é o porquê. Os porquês que te levam a ter isso daí, a construir isso. É o legado. Tem toda uma trajetória, tem um contexto, né? A motivação, tem várias coisas envolvidas aí. O processo de amadurecimento, conhecimento, sem dúvida. Você aspira a condições melhores de vida que te colocam num patamar melhor. Não financeiramente só falando, não é isso daí. É espiritualmente, é em todos os sentidos, né? Nós estamos aqui para progredir. Não tem outro motivo pelo qual você levantar um dia da sua cama, se não for para ser melhor. Se for para ser pior, então o que você está fazendo? Né? Então, o fato de você levantar todo dia da sua cama e ser um cara melhor, automaticamente vai fazer com que você aspire a condições melhores de vida, no quesito espiritual, financeiro, moral, questão de honra. Consequentemente, você pode formar uma família, caso você queira. Você não é obrigado a ter uma mulher, você não é obrigado a ter filho, você não é obrigado a ter essas coisas, mas o caminho que te levou a ser possível conquistar isso é isso que interessa, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Isso é interessante, porque se você vem e simplesmente fala que o homem ele tem que ter dinheiro, isso realmente não é objetivo. Não, isso é uma consequência de outras coisas, de outras atitudes, que vão te possibilitar ter dinheiro, ou não, né? Então realmente tem muita galera aí que quer vender sonho, né? Colocando que o homem ele tem que ganhar dinheiro para ostentar. Não é esse o objetivo. Isso aí é uma consequência de atitudes corretas e coerentes da sua vida, de um cara esforçado, disciplinado. R$2. Cara forçado demais, chão. Tira. Não sei se ele tá sendo forçado, mas aqui ele forçou. Aqui ele forçou. Por isso que eu tô explicando tudo isso. A motivação. Eu sou um cara simples, super, me contento com pouco, mas gosto de coisas, obviamente, boas, obviamente. Mas exato, mas isso não é nem de longe um problema. Eu sou assim também, eu fui criado de um modo simples. O que a gente consegue comprar quando quer é uma consequência das nossas atitudes, pô, do seu valor. Você agrega valor para a sociedade e isso é retribuído a você, você conquista dinheiro e uma condição financeira melhor, fica a seu critério, você vai querer comprar A, B ou C. Mas não interessa se você comprou efetivamente A, B ou C. O que interessa é a trajetória que você percorreu até chegar lá. Ou seja, na condição que te possibilita ter ou não ter. Você entendeu? Então, é assim, pô. Claro, todo mundo quer ter uma condição de vida estável, bacana, dentro daquilo que é suficiente para a pessoa, que ela considera como suficiente para ela. Entendeu? É evidente que ter uma família, ter dinheiro, ter segurança, pessoas que o amam, todas essas coisas são boas, mas tudo isso acaba. E não é isso que faz o homem ser o que ele é, ser um bom homem. Guts Estampador de Demônios mandou 5. Que esse ideal é um ideal que acaba. Do que importa o homem ser rico, se passa que outro seja mais rico que ele, para sua utilidade ser completamente descartada. Estudar, arrumar um trabalho, conseguir dinheiro, encontrar uma mulher, ter uma família, todas essas coisas são puramente passageiras. É como se o fim da vida desse homem fosse apenas isso que ele consegue tocar. Não é isso daí. Não é isso daí. Não é como se a vida fosse apenas isso. É como eu expliquei, existe um contexto. Existe um valor agregado a essas coisas, um valor que não é puramente financeiro. É espiritual, é moral, é honra.
Você ter uma família, queira você ou não, isso engrandece o homem absurdamente. Não significa que todos vão conseguir ter isso ou que todos devam ter isso. Mas o fato é esse, a partir do momento que você tem um filho, por exemplo, você muda. Sua responsabilidade como indivíduo vai mudar, você vai ter que amadurecer e ponto. É a mesma coisa quando você arruma um serviço, cara. Se você nunca trabalhou, você fala, o homem ele não precisa ter trabalho pra ser homem. Ué, verdade, mas a partir do momento que ele arruma, opa, alguma coisa muda. A responsabilidade, a moral, tudo isso muda, você tá entendendo? Vocês entendem? Bom, inclusive, eu particularmente discordo disso que o homem não pode ter um trabalho. O homem ele tem que se dedicar a alguma coisa que agregue valor, porque é bíblico. Só vai comer através do suor do seu trabalho, né? Então, é que aqui ele está colocando as coisas de um modo peculiar, um pouco superficial, né? Ele coloca tudo isso como coisas superficiais, mas não é bem assim, entendeu? Se ele não toca, não existe. A vida dele é tão pequena que basta um homem armado atirar na pessoa que ele ama e acabou a razão da vida dele. Se a razão da sua... Não, isso realmente está errado, porque a razão da nossa vida é agradar o Criador. A gente precisa entender que a vida de verdade não é essa. Isso aqui é passageiro. Super Reacts mandou... Mas esse é o nível de espiritualidade que não são todos que tem isso. Sua vida é tão pequena, a ponto de qualquer mané com uma arma consegue destruir. Péssima notícia pra você. Ainda mais você que mora no Brasil. Eu tenho uma péssima notícia pra você. Existem coisas maiores do que isso. Mas o valor do homem não tá nessas coisas, e sim no que ele vale diante de Deus. Tudo isso acaba e o que te restou? Do que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De nada adianta isso. Isso é verdade, aqui ele tá certo, tá certíssimo. O problema não é a essência do raciocínio que ele está apresentando. Eu entendo que ponto ele quer chegar e o questionamento dele. Mas ele está exagerando. Isso aqui é só um exagero da parte dele. Você não pode simplesmente... Vocês estão entendendo? Claro, a gente não pode viver para o mundo. Mas nós precisamos vencer o mundo. Né? A gente tem que jogar o jogo. Tamo vivo, né? Tamo aqui. Tem uma... E eu me sinto até mal falando desse tipo de coisa, porque citar certos versículos bíblicos faz parecer que eu tô fazendo uma grande pregação, uma coisa muito elevada, uma coisa religiosa, mas não, até um ateu consegue perceber isso. Poderá alguém me perguntar então, se não importa a riqueza, o trabalho, o sucesso, a família, o bem-estar, o dinheiro, o que faz então alguém ser um bom homem? O bom homem é forjado quando cessa de agir como homem e começa a agir como um Deus. Não como os deuses pagãos, que comiam e bebiam como animais, que tinham todas as mulheres à sua disposição, que a mínima contrariedade matavam seus inimigos, mas agir como o Deus verdadeiro agiu quando veio ao mundo. Assim se forja um homem bom. Você pode ter todas as coisas do mundo, mas deve ter em mente que essas coisas são somente meios. E a partir do momento em que ver essas coisas não como meios, mas como fim, vai morrer com elas. Nos tornamos aquilo que amamos. Se eu amo aquilo que acaba, eu irei acabar. Mas se eu amo aquilo que é eterno, permaneço. Houve um caso onde 2 homens haviam sido traídos. O homem havia chegado cansado do trabalho e havia flagrado a esposa dele com vários homens na cama. E, obviamente, ele chorou amargamente, pegou suas coisas e saiu de casa. Mas o ponto curioso é que esse homem, ele pegou a esposa traindo com vários caras na cama dele. É que ele deixou todos os bens dele com a esposa que tinha acabado de trair ele na casa dele, na cama dele. Mas veja, esse é somente o primeiro caso. O segundo caso é um pouco mais triste. Assim como o primeiro caso, o homem tinha entrado dentro de casa depois do trabalho, estava muito cansado. E quando ele vai lá, ele encontra um homem na casa dele, beijando a esposa dele. E, movido de ódio, ele pega a faca que estava na cozinha e basicamente agride a esposa, mata o amante e depois mata a esposa. Uma história muito triste. Resumidamente, essas são 2 histórias de traição que ocorreram na mesma cidade. Temos 2 exemplos clássicos de traição, porém socialmente se ensinou que quem fez o correto foi o segundo homem. Enquanto o primeiro é um corno manso que permitiu esse absurdo acontecer bem na sua casa, bem na sua cama, que ele não é um homem de verdade, porque não se dá o respeito. Mas, o segundo homem sim, o segundo homem é um homem de verdade. O primeiro, vendo vários homens na cama com a sua esposa, deveria ter pegado a faca e matado todo mundo de ódio. Ou simplesmente tirado os bens da esposa e mandado ir embora, porque aquela casa era dele, a cama era dele, tudo era dele. Esse é o pensamento da sociedade. Uma bobagem sem tamanho. Não percebem que a história do primeiro homem traído é a tua história com Deus? É de você que eu tô falando, é com tuas infidelidades que eu tô falando, é como uma prostituta que se deita com vários homens. Esse é você. Olha pro teu espelho, olha pro teu eu de 7 anos de idade e veja se você alcançou os seus sonhos. Se é o homem bom que desejava ser quando era criança, se você se tornou o homem que aquela criança gostaria que você se tornasse. Se pergunte se aquela criança teria orgulho do lixo que você é.
Na primeira história que contei do homem que foi traído pela esposa com vários outros homens, você Xando Estampa, meu é a brioco, esposa. mandou você 5 é que reais. trai a Deus, os seus Xandinho, amigos, a sua hoje na família, obra foi a sua bater mãe, a seu laje, pai, pois todos o aqueles que chefe gostam tinha de você pelas pequeninas. O vício nas coisas pequenas, na falta de caridade. Você é a esposa traidora. E Deus, o homem, que ao ver todas as suas traições, ao invés de te destruir, simplesmente sai da casa, deixando você com todos os bens. Um ato de pura misericórdia. Perna longa, cacetudo, Ciente mandou de que 5 ele reais. poderia matar você Não a olhou meu qualquer pix mais momento. cedo, Xanxan. Você é o traidor Ontem dessa um história. inscrito seu tava Enquanto o homem da perturbando na segunda live história do clown. também se trata A de você, partir disso- da forma com que você age com os outros. Enquanto Deus é sempre paciente com as suas traições, você com as traições dos outros, com o mal que os outros fazem pra ti, é simplesmente o Senhor Justiça. Quando é você que faz mal aos outros, você é o primeiro a clamar por misericórdia, me perdoe, me desculpe. Mas quando os outros fazem o mal pra você, você é o primeiro a ser o Senhor Justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Você é justiça pros outros e misericórdia pra si mesmo. Ai, que cara fofo, que fofo, que fofo. Valeu, João! Isso de fato não é. Eu não faço mal pra ninguém, não. Evidente que não são todas as pessoas que fazem isso que ele tá falando. Ele tá citando aqui casos específicos de traição e etc. Eu entendo o raciocínio dele, mas é óbvio que não se aplica a todas as pessoas. É a atitude de um bom homem. Na verdade, não é sequer a atitude de um homem. É a atitude de um animal, de uma raposa, perniciosa, pequena, baixa, vil. O homem se torna o bom homem na medida em que deixa de agir como homem e age como um Deus. Se o sol cobre a cabeça dos justos e dos injustos, eu também praticaria o bem com os justos e os injustos. Assim se faz o bom homem. Ainda que um homem possa me fazer o mal, eu lhe quero o bem, e que o meu bem constranja o seu mal. Se algum dia você quiser a minha ruína... A questão disso daqui, ele falar que tem que agir como um Deus, que no caso seria agir como Cristo. Eu entendo isso, sem dúvida. Tanto que eu falo isso na minha live, a gente deve imitar ao máximo, né? O possível, Cristo. E por que eu falo imitar o máximo possível? Porque nós não somos perfeitos e não chegamos nem perto. Na verdade, para imitar a Cristo, a gente tem que ralar muito. Porque é difícil. A nossa tendência é pro pecado. Pior ainda quando a gente não recebe a graça, né? Pior ainda. Aí fica mais difícil ainda. Então assim, não tem como a gente exigir do ser humano que ele seja o que Cristo foi. Não dá pra fazer isso aí. Então assim, pra mim, ser um bom homem, basta seguir o que tá na palavra. É cultivar os valores bíblicos, falando em modo geral. É cultivar os valores bíblicos, trabalhar, porque isso é bíblico. O homem tem que exercer um trabalho. Isso é, se não for assim, não tem como. Pra ele, isso faz parte do pecado mortal. E essas coisas como certos luxos que a gente se possibilita a ter, dependendo da condição financeira, fica a critério da pessoa. Eu acho que a partir do momento que você tem uma condição financeira elevada porque você trabalhou bastante, e você começa a fazer do dinheiro o seu Deus, aí sim você se lascou. Tá errado. O dinheiro, ele é sempre um instrumento, e esse instrumento jamais pode afetar os seus valores bíblicos, te corromper como homem, certo? É só isso. Ou seja, você tem que manter o equilíbrio entre o que você está fazendo por vaidade, por ego, deixando de fazer o que é certo para ter mais dinheiro ainda. A partir do momento que você chega nesse nível, aí acabou. Aí você acabou. Não faz sentido. Entendeu? Eu penso isso, né? Ou seja, o básico, né? É o básico, né? É o que é bíblico. Sei lá. Eu irei constranger o teu coração desejando o teu sucesso. Eu vencerei o teu mal com o meu bem. Se você me perseguir, eu vou querer isso. Venha, tudo bem, venha pra cima. Eu não tenho o menor problema. Se me fizer mal, venha, pode vir. Se tiver a oportunidade de me vingar, eu não farei isso. Eu jogarei as armas na tua frente, para que veja que o mal afasta, mas o amor atrai. E com a minha misericórdia, eu venço o teu ódio. Mas não é sempre assim também, né? Não em caso de legítima defesa, mas eu entendo o que ele está falando. É dar a outra face, tem que ter essa sabedoria mesmo. Assim se faz o homem bom. O homem que não pensa em si, o homem que não pensa na própria carne. Valeu, Dom Marcos! Que não pensa nos machucados que ele vai receber depois de uma batalha. Ele apenas é bom para todos, infinitamente bom em todas as coisas. Assim se faz o homem bom. O amor é eterno, todas as coisas são... Não tem como ser infinitamente bom. Não existe isso que ele está falando. Aí já entra numa coisa utópica. Ah, o homem, você tem que ser bom para todo mundo e bom em todos. Não existe isso. Nós nem temos, em tese,
esse dispositivo. É o contrário. A nossa capacidade é pra ser mal, a tendência é pra ser mal. Não é assim. Ah, você tem que ser bom. Ah, porque qualquer situação aqui você tem que ser bom. Não é. Não dá pra fazer isso. Bob gostoso. Fora de bater que ser bom ou ser mal nem sempre parte de nós. Às vezes, a influência externa, dependendo da situação, vai exigir que você seja mal. Porque o mundo é caído. Então tem várias pessoas que são boas, mas se corrompem. Porque dependendo da situação, aquilo que é ruim dentro delas acaba aflorando mais. Elas acabam tomando atitudes erradas e, às vezes, essas atitudes meio que vão estragando esse indivíduo, sabe? É complicado isso aí. São meios para que eu possa amar a Deus e o próximo mais perfeitamente. Ora, é claro que vão ter homens mais fortes, mais inteligentes, mas o que adianta as suas posses se o meu amor por Deus é maior que o teu? 111.111 Xandino, comprei a nossa passagem Do que de avião adianta pra ter um fugirmos carro pra se o mendigo África, do pra lado de você fora odeia os ama a negões Deus na mais flor do da que idade, você? e eu com Do que você adianta? grudadinho, Do que chupando, adianta? chupando. Pra onde ele te leva? Para o inferno. Para o inferno. Do que te adiantou todas essas coisas? Essas coisas, na verdade, ao invés de sucesso, te fazem... O vídeo é bom que você mandou. Tamo junto. Se eu não tivesse reagido, seria um erro. É bom. Eu entendo a visão que o cara quer passar aqui. O único detalhe é esse que eu tô falando. Eu tentei ponderar algumas coisas, porque às vezes tem uma certa forçação dele, entendeu? Você está dizendo super sobre a dificuldade que é ser. Mas eu não achei o vídeo, assim, no geral, ruim, não. Achei o vídeo bom. Não achei o cara inconsciente, assim, inconsequente. Não, até que eu entendi o que ele quis dizer. Não é ruim, não. Casto. Porque com tanto sois tão pouco e os outros com tão pouco são tantos junto com Deus. Essa é a realidade. Você com tanto é tão baixo. É bom querer uma família, querer dinheiro, querer o bem dos parentes e dos amigos, mas essas coisas demoram. Exigem estudo, trabalho, esforço, que só serão recompensados daqui a alguns meses, anos ou décadas, e nem se sabe se serão recompensados. Por que então não começar a ser o bom homem hoje, agora? É aí que tá. Tem nada a ver com ganhar dinheiro. Você deve buscar a pureza sempre. Dinheiro, casa, famílias, consequência. Entendeu? Que agora ele falou uma coisa que foi o que eu falei agora há pouco. Entendeu? É consequência. Começar a amar. Ama e depois faz o resto. Ama e depois trabalha. Ama e depois estuda. Depois se preocupa com as outras coisas. Comece a amar agora e assim se torne um homem bom. O bom homem. Eu lhe asseguro que, trabalhando por 24 horas por dia, você não terá certeza alguma se terá sucesso no futuro. Mas... Não. Até porque o que é trabalhar 24 horas por dia? Olha o Brasil, olha essa CLT defasada. Quem que trabalha nesse país e é rico? Me fala um. Sai na rua. Vai perguntar pra um homem legítimo. Irmão, você trabalha o quanto? O cara se mata de trabalhar. Você é rico? Não. Tô apertado com as contas. Mas fala, você vai deixar de trabalhar por isso? Negativo. Isso sim é o fim. É a ruína pra mim. Entendeu? Então é disso, é justamente disso que se trata. Ou seja, independentemente do que aconteça, seguimos em frente, fazendo aquilo que é certo, né? Aquilo que a gente deve fazer. Acabou. Mas amando agora, a partir de agora, mesmo que seja uma simples fagulha, um alfinete de amor, eu lhe asseguro que esse amor será recompensado da melhor forma possível. Não por mim, não pelos outros, mas por Deus, que vê cada uma dessas atitudes. O Deus de amor. Nesse mundo, basta saber que eu sou amado por Deus. E que todos os meus passos são guiados por Ele, e que Ele me ama, e que eu posso amar verdadeiramente. O amor não acaba, o amor ecoa como uma pedra que é jogada no lago. Xandão, essas assinaturas ele segue nem a metade do que ele tá falando. Eu quero ver ele manter toda essa plenitude, tudo que ele está falando aí, quando for numa violência de algo que é mais frágil, tipo uma criança, algum bebê, ou até mesmo alguma mulher, ou sei lá, algum pedófilo. Mas aí eu quero ver se ele vai ter o controle de não ser mal, porque por instinto, até mesmo eu mataria o cara na porrada. Perfeita colocação. É por isso que eu disse que ele força. E ele citou ali casos específicos, né, envolvendo traição e tudo. Então, velho, o mundo é complexo e complicado. Então você tem razão, irmão. Exato. Exato. Concordo 100%. Obrigado.